na voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Hoje nós iniciamos com a canção da minha grande professora Cecília Castilho, minha grande irmã de caminhada de fé, que a gente começa a olhar para essa realidade humana que nós vivemos, né? Chegamos já quase um mês do Natal, falta pouco tempo para o Natal, todo mundo planejando já gastar o 13º, já dizendo, olha, vou fazer isso, fazer aquilo. Ainda estamos com a garganta ainda, aquela matança no Rio de Janeiro, e ontem e hoje pela madrugada vendo a matéria, né, pelo lado da polícia, onde policiais estão encurralados, estão sendo verdadeira operação de guerra, a verdade é essa. Mas se percebe da parte dos traficantes, desculpa eu falar isso, não estou defendendo bandido, pelo contrário, falta de preparo para a reação. Porque pelo que se pode ver, eles têm um costume de fugir para a mata. E da mata eles fazem a resistência. Só que dessa vez foi 2.500 homens. O que isso quer dizer? A polícia veio claramente com a missão de fazer aquilo que foi feito. Não é fazer isso para libertar nossas favelas, nossas comunidades, para o cidadão comum. Nós sabemos que o nosso Rio de Janeiro é tomado pela milícia em algumas partes. E a milícia também é bandidagem. A prova disso foi a morte de Marielle Franco. A polícia é tomada pelo crime organizado também. Quem comandava a investigação do crime da Marielle, né, era o mesmo camarada que estava envolvido no assassinato. Como é que você investiga você mesmo? Mas a polícia tem essa marca. E aí você vê claramente o projeto político de Cláudio Castro, aplaudido dentro de uma igreja pela atitude de matar 120 pessoas. Por que ele também mata os policiais quando coloca eles nessas operações? Ele aplaudido dentro de uma igreja católica, triste isso, mas tem que reconhecer que é uma vergonha pra gente, para quem se diz católico, se aplaudir quem é assassino. E nesse sentido, quando eu falo na questão tomado, porque você vê claramente todas as operações, é só você ver o filme Tropa de Elite 2. Vai lá o filme Tropa de Elite 2. Assista o filme e depois comente comigo aqui, debata comigo. Então você vê claramente que a polícia entra para dar espaço para o outro crime, que é a milícia. Nós tivemos aí políticos no Rio de Janeiro condecorando, dando medalha de prêmio de Tiradentes a milicianos. Nós temos o Cláudio Castro indiretamente e diretamente envolvido com milícia. Ele mesmo estava do lado de um tal de TH, envolvido em venda de armas para o crime organizado, para o Comando Vermelho. Você vê claramente que, se você olhar bem, a milícia tem um projeto político de ocupação de território, até mesmo para poder se manter. Esse é o projeto. Milícia elege deputado, milícia elege presidente, milícia elege governador, milícia elege político de estimação para lhe devolver o favor. E nada mais, nada menos que o Cláudio Castro fez para a dona milícia foi devolver um favor. E você vê claramente também que há um projeto político, para encerrar já essa fala, quando o PT ele tem um trabalho bom na economia. Você pode não querer, mas você pode observar na educação, na questão da saúde. O único lugar que o governo do PT tem dificuldade, porque todo tem dificuldade, é na segurança.
porque as polícias são estaduais. A polícia é a nível de Estado, o combate à polícia é a nível de Estado. E quando o PT propõe, né, agora a PEC da segurança pública, ele vai trabalhar um pouco mais de controle federal. É por isso que o Cláudio Castro é contra. É por isso que são contra. Por quê? Porque cria uma política, um combate a esse tipo de situação. Mas vamos nós fazendo aí, aplaudindo aí aqueles que acham que matar é o melhor remédio. Vamos esquecer Êxodo capítulo 20, vamos esquecer os 10 mandamentos, o 5º mandamento, vamos esquecer todos os textos bíblicos que falam em defender a vida, e vamos dizer que somos pró-vida, mas com uma exceção, que o aborto social acontece depois da pessoa nascida, é permitido. Bem, vamos nós para o Evangelho, antes que o tempo acabe, e a gente começa a falar sobre um tema, acaba estourando o tempo. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 14, versículo 12 ao 14, ele traz para nós ainda Jesus na casa daquele fariseu, almoçando, jantando, e aí Jesus começa a apresentar a espiritualidade farisaica. Você só ajuda quem te ajuda. Aí Jesus fala, olha, quando você for fazer um jantar, não fique convidando somente seus amigos. Convide aqueles que não podem te dar um retorno. A gente, às vezes, em nossas pregações, em nossas evangelizações, os grupos de orações, os movimentos, alguns organismos, algumas igrejas, querem porque querem trazer esse ou aquele político, esse ou aquela celebridade, essa ou aquela pessoa famosa para a sua igreja, para dar ênfase ao trabalho, e daí você conseguir trazer mais pessoas. Jesus, hoje ele fala, olha, é para convidar aqueles que estão na pior, os pobres de Javé, também os aleijados que eram excluídos, que dizia que quem estava aleijado que pecou, os coxos, os cegos. Interessante que aqui a gente, quando fala da pessoa com deficiência, e aqui Jesus faz uma colocação, os aleijados, os coxos, os cegos, a tradução traz isso para a gente, no sentido que aqueles que estão excluídos da sociedade, aqueles que não poderão te dar a resposta naquilo que você tem. E aí Jesus diz, bem cá, então tu serás feliz, porque eles não podem retribuir esse favor. E não pode retribuir a recompensa. Diante de um mundo onde tudo é trabalhado na base do toma lá da cá, o Evangelho de Gerson, né, que a gente quem é mais jovem nunca ouviu falar, mas a gente lembra da década de 80 e 90, quando dizia o Evangelho de Gerson, o Evangelho onde você faz a coisa por interesse. A gente tem que ter mais dedicação. Eu dizia para o amigo que nossa salvação, teologia católica, teologia cristã, enquanto teologia protestante fala, já estou salvo. A gente aprende que a nossa salvação, ela não é merecimento e não é favor, é graça e misericórdia. É graça não conquistada, mas é graça concedida. E aqui Jesus fala sobre conceder a graça ao outro. Às vezes, quando a gente costuma dar esmola, quando alguém pede a esmola, a gente fica perguntando o que a pessoa fará com a esmola. Se a pessoa vai beber, se a pessoa vai comprar comida. No momento que você dá a esmola, você não questiona o que fará com a esmola. Mas você vai estar querendo controlar a vida do outro. O Evangelho de hoje nos convida a sermos generosos, não porque queremos uma recompensa, porque a generosidade vai devolver um prêmio na vida eterna. Mas ser generoso sem ficar regulando o que fará com o dinheiro, o que fará com esse favor que você está fazendo. Deus nos abençoe e nos ajude para que tenhamos a graça e um coração capaz de entender que a vida não é só tiro, porrada e bomba. Eu sou Daniel. Tornar-se um perigo. Viemos pra incomodar com a fé e a união. Nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante que nada há de prender.
Ele sopra a fé no absurdo.